Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, devido a essa quarentena, essa paralisação, eu resolvi postar videoaulas para que vocês tenham algum material para estar estudando em casa, tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para mim por qualquer rede, seja WhatsApp, Instagram, Facebook, por qualquer lugar, que eu vou estar tentando responder vocês, ok? Ah, e os slides também já estão no Drive, então peguem lá e estudem, e não é para deixar de estudar. A gente presencialmente já teve aula de História Pré-Literária, Hebreus, Persas e Fenícios e Mesopotâmia, né? Então a próxima aula seria Egito Antigo, que é a aula de hoje, tudo bem? Então vamos lá, toda vez que a gente for estudar uma sociedade antiga, a gente tem que primeiro estudar aonde ela se localizava e quais as características daquela região. Então a primeira pergunta é, onde o Egito se localizava? Se localiza, né? Então ele fica no nordeste da África, vai estar em algum lugar aqui a imagem da África com o Egito em destaque. Então Egito, nordeste africano. E o Egito, gente, ele fica no meio de um deserto muito famoso. Não no meio, mas ele fica dentro de um deserto muito famoso, que é o deserto do Saara. Então o que a gente pode imaginar? Que o Egito é uma região extremamente seca e quente. Como que eles vão cultivar lá? O que responde essa pergunta, gente, é que vai passar pelo Egito um rio muito importante. Tudo é importante, né? Vai passar um rio, que é o rio Nilo. O rio Nilo, ele nasce lá no meio da África, corre e deságua no Mediterrâneo. Então ele passa pelo Egito. E esse rio, ele tem uma característica importante, que é o quê? No período que vai de julho a setembro, esse rio aumenta o seu volume. Ele tem um regime de cheias. Então a água, ela invade os campos. Além disso, essa água leva consigo uma matéria orgânica denominada humus, e essa matéria orgânica serve como um fertilizante natural. O que então isso propiciava? A água mais um fertilizante natural dava ótimos resultados na produção agrícola dos egípcios. Na época, gente, os egípcios não conseguiam explicar por que tinha esse regime de cheias. Eles acreditavam que era pura intervenção divina, porque era muito fantástico para eles. Inclusive, eles achavam que o rio Nilo era um deus. Esse deus recebe o nome de Hapi. Se a gente for ver uma imagem do deus Hapi, que eu vou tentar colocar aqui também, a gente vai ver que, apesar dele ser um homem, ele possui seios de mulher e nas mãos ele traz uma bandeja oferecendo vários alimentos. Isso para simbolizar a fartura que o rio Nilo trazia para os egípcios, para vocês verem a importância que os egípcios davam para esse rio. Além disso, os egípcios vão fazer várias construções para potencializar o uso desse rio. Então a gente vai observar que eles vão construir diques, canais, moinhos, várias coisas para potencializar o uso desse rio, para levar a água desse rio para regiões onde as cheias não chegavam. E isso, novamente, dava melhores resultados na produção agrícola. Com relação as características da região é praticamente isso, vocês não podem esquecer. Agora a gente vai começar a ver a história propriamente dita. Mas antes da gente começar a estudar, a gente tem que entender que a história do Egito ela é dividida em dois períodos. Então a gente vai ter o período pré-dinástico e o período dinástico. O período pré-dinástico, pré-antes, vai falar então desde o surgimento das primeiras comunidades egípcias até a primeira dinastia dos faraós. E o período dinástico vai falar então desde a primeira dinastia dos faraós até o final do Egito. E agora a gente vai estudar então o período pré-dinástico. A gente viu lá na aula de história pré-literária que no final desse período os homens mais fortes eles começaram a se apossar das terras mais férteis. E isso não vai ser diferente no Egito Antigo, vai acontecer a mesma coisa. Ao longo do tempo, essas pessoas vão começar a se agrupar, a formar unidades políticas. No Egito Antigo, a gente vai chamar esses agrupamentos de nomos. Ao longo do tempo, os nomos mais fortes vão começar a se apossar dos mais fracos, se tornando cada vez maiores. Com o passar do tempo, a gente vai observar então a formação de dois grupos políticos muito grandes. A gente vai ter então o Baixo Egito, que vai estar localizado na região norte, e a gente vai ter o Alto Egito, que vai estar localizado na região sul. Por que Baixo e Alto Egito, Alexia? Lembra que eu falei para vocês
que o rio Nilo, ele nasce lá no meio da África, corre e deságua no Mediterrâneo? Isso acontece, gente, por causa da topografia. Nessa região aqui, ela é mais alta, enquanto que aqui é mais baixa, por isso que o rio corre pra cá. Então, a região que tem a topografia mais alta é o Alto Egito, e a que tem a mais baixa é o Baixo Egito, ok? E o que vai acontecer? Acontece que em 3200 a.C., o rei do sul, que o nome de Menes, vai guerrear lá, vai vencer. E quando ele vence, ele unifica os dois impérios. Então ele unifica o Baixo e o Alto Egito em apenas um Egito. Como símbolo disso, ele vai fazer uma coroa para esse Egito unificado. E para fazer essa coroa, ele usa a coroa do norte e a coroa do sul, e junta as duas, formando a coroa do Egito unificado. Com a unificação do Baixo e do Alto Egito, a gente vai então terminar esse período pré-dinástico e vai dar início então ao período dinástico. Agora é importante, hein? O período dinástico, ele é subdividido em 3 partes. A gente vai ter o Antigo Império, Médio Império e o Novo Império. Então agora a gente vai ver o Antigo Império. É no Antigo Império que os faraós vão conquistar o seu poder máximo, poder político, econômico e religioso. Então o faraó é aquele que detém todo o poder. O faraó, gente, no Egito, ele era considerado como a encarnação do deus Ra. Então ele não era a representação do deus, ele era o próprio deus, ok? Os principais faraós desse período vai ser o Kelpis, o Khephren e o Mycerinos. Inclusive são esses faraós que vão construir as pirâmides mais famosas, as pirâmides que todo mundo vai ver lá no Egito. Vai ter a imagem delas aqui também, ok? E qual que vai ser o acontecimento mais importante desse período, gente? Acontece que em um determinado momento, a elite ali do Egito vai se revoltar contra o faraó, porque eles acreditam que eles têm o poder, assim, o direito de também governar o Egito. Então, nesse momento, a gente vai observar uma queda do poder do faraó, devido a essas guerras civis que vão acontecer no Egito por parte da elite, que também queria governar. Nesse momento, devido a essas guerras civis, a gente vai observar uma ascensão política por parte dos sacerdotes. Os sacerdotes, que era a camada que cuidava das religiosidades, elas vão começar a se aproximar de todo candidato a ser um futuro faraó, para ganhar certas vantagens políticas. Então é nesse período que a gente vai começar a observar uma ascensão dos sacerdotes dentro da política, ok? Então o acontecimento mais importante desse período é isso, essa revolta da elite contra o faraó, a queda do poder do faraó e essa ascensão política por parte dos sacerdotes. Então agora a gente vai ver os principais acontecimentos do Médio Império. O que vai acontecer, gente? A gente viu que no final do Baixo Império estava tendo aquelas revoltas civis. Acontece que agora no Médio Império, a nobreza, uma nobreza que vivia na cidade de Tebas, vai unir suas forças, controlar essas guerras civis e com isso eles dão de volta para o faraó todo aquele poder que ele tinha. Devido a isso, a capital do Egito passa a ser a cidade de Tebas. Depois que tudo está controlado, o Egito vai viver uma grande estabilidade política, ele vai começar a se expandir, vai começar a fazer comércio com outras comunidades que viviam ali à sua volta. Ou seja, ele se torna cada vez mais conhecido ali na região. Só que, por se tornar conhecido, ele vai passar a sofrer vários ataques a partir disso. E o ataque mais forte que ele sofreu foi por parte de um povo nômade que vivia na Ásia, chamados Ixos. Os Ixos, eles tinham um poder militar muito grande. Por exemplo, uma curiosidade, os Ixos, eles já usavam cavalos na hora de guerrear, enquanto os egípcios mal conheciam o cavalo, entendeu? Então, quando os Ixos vão guerrear contra o Egito, eles conseguem vencer o Egito. Então, assim, eles vão dominar o Egito por 170 anos. E, inclusive, é nesse período que os hebreus vão se estabelecer na região. Lembra que a gente viu na aula dos hebreus?
E finalmente a gente começa a ver o que aconteceu no Novo Império. O que vai acontecer, gente? Nós vimos então que o Egito estava sendo dominado pelos Hicsos. O que vai acontecer agora? A nobreza da cidade de Tebas, novamente, vai unir suas forças, montar uma força militar, inclusive utilizando técnicas militares dos Hicsos. Eles vão então organizar essas forças, lutar contra os Hicsos e vão conseguir então libertar o Egito dessa dominação. Depois disso, o Egito vai começar a expandir cada vez mais o seu território. Expandindo, e vão começar a taxar os povos que eles dominam com vários impostos. Ao longo do tempo, esses povos vão começar a se revoltar contra esses impostos, causando uma grande desestabilidade política. Essa desestabilidade política leva ao enfraquecimento do Egito, que consequentemente vai fazer com que ele fique fraco e não suporte outras invasões. Então o Egito vai começar a ser invadido por vários povos. Primeiro os assírios, depois vem os macedônios e por fim vem os romanos. Os principais faraós desse período vai ser o Tutmés III, o Amenófis IV e o Ramsés II. O Amenófis IV vai fazer uma coisa muito importante, só que a gente vai ver ao longo da aula e depois eu lembro vocês sobre isso, ok? Agora a gente vai ver as características gerais do Egito Antigo, começando então pela sociedade. Eu vou colocar a pirâmide social do Egito. No topo, a gente vai ver o faraó e a família do faraó. Eles vão acumular uma série de privilégios únicos. Logo abaixo do faraó, a gente vai ter a nobreza, que vai ser a detentora da maior parte das terras do Egito. A gente vai ter os sacerdotes, os soldados, e logo abaixo dos soldados a gente vai ter os escribas. Os escribas eram uns carinhas que sabiam escrever em hieróglifo e em demótico. Eram eles os responsáveis por escrever praticamente tudo, desde cobrança de imposto, sobre textos sagrados e até mesmo sobre a vida do faraó, ok? Depois dos escribas a gente vai ter os comerciantes, os artesãos, os camponeses, ok? E logo abaixo a gente está vendo a última camada, que são os escravos. Mas atenção com relação a isso, hein? Lembrem que o Egito seguia o modo de produção asiático, então a mão de obra principal vai ser composta pelos camponeses. A mão de obra principal não era a escravista, ok? Não tinha escravo por dívida, por exemplo. Era só escravo de guerra. A principal mão de obra não era feita por escravos. Uma outra característica que explica por que o Egito não é uma sociedade escravista é o fato de que os escravos eles não trabalhavam em obras de importância econômica, tá? Com relação à economia, vai ser como a gente já viu no início da aula. A economia vai ser totalmente voltada para a prática agrícola. Isso graças então às cheias do rio Nilo, tudo bem? Aí agora a gente vai ver sobre a religião dos egípcios. Os egípcios, gente, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam na existência de vários deuses. Esses deuses, gente, eles poderiam ser antropozoomórficos, que é quando em um único organismo a gente vai ter características de animais e de seres humanos, como o Anubis ou o Horus. A gente vai também observar que vão ter deuses zoomórficos, ou seja, com características de animais apenas, como Bastet, ou também deuses antropomórficos, com características totalmente humanas, como Osíris ou Ísis, ok? Uma característica importante dos deuses e da religião como um todo dos egípcios é que ela não vai ser totalmente desvinculada da natureza. O que isso quer dizer, gente? Que tudo que eles viam na natureza, eles tentavam trazer para a sua crença, para a sua religião. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Anubis, que é o deus dos mortos e moribundos, a gente vai ver que ele tem a cabeça de um chacal. O chacal, gente, é um animal que tem o costume, o hábito de se alimentar de carne em estado de putrefação, de decomposição. Então não é por acaso que o deus que tem cabeça de chacal é o deus dos mortos e moribundos, ok? Então, gente, os egípcios, eles eram politeístas.
Porém, vai ter um momento na história que eles vão se tornar monoteístas. Como assim? Lembra que eu falei pra vocês sobre o Amenófis IV, que iria fazer uma coisa muito importante? Então, o Amenófis IV, durante seu governo, ele vai promover uma reforma religiosa. Nessa reforma religiosa, ele vai tirar o politeísmo e instalar o monoteísmo, o culto apenas a um deus. Qual que é o objetivo do Amenófis IV, gente? Era barrar o avanço da camada sacerdotal. Lembra que a gente viu que a camada sacerdotal estava cada vez mais avançando e conquistando privilégios políticos? Então, o Amenófis IV, ele observa esse avanço e ele tenta então barrar o avanço da camada sacerdotal. Como ele tira todos aqueles deuses e coloca apenas um deus, ele ia precisar de menos sacerdotes aí para estar organizando toda a religiosidade dos egípcios. E agora a gente vai entender um pouco sobre a visão que os egípcios tinham sobre a morte. Bom, os egípcios eles acreditavam que existia uma vida após a morte. Para eles, a morte não era nada mais nada menos que uma passagem para essa outra vida. Só que, para que eles tivessem essa outra vida, era necessário preservar esse corpo nesta vida aqui. Por que eles mumificavam então? Como assim precisava dessa conservação? Eles acreditavam que a nossa existência era composta por diversas partes. Algumas partes só se manifestavam na vida pós-morte. Só que para que aquela parte se manifeste, é necessário que todas as partes continuem existindo. Então, por isso, esse corpo aqui deveria ser conservado, ok? E agora um pouco sobre a preparação do corpo. Gente, como que acontecia a preparação do corpo depois que a pessoa morria? Bom, a preparação do corpo, ela acontecia geralmente em casas de purificação. E ela era guiada por um sacerdote que vestia uma máscara do Anubis. E como que era? Um dos primeiros passos era fazer uma incisão no lado esquerdo do corpo e realizar a retirada de quase todos os órgãos. Então eles retiravam o intestino, o estômago, a bexiga, os pulmões, tudo. Depois eles retiravam, lavavam esses órgãos e depois depositavam em uns potinhos que tinham resina, latrão e vários tipos de sais para estar preservando esses órgãos. Em seguida, gente, eles quebravam ossos nasais da pessoa e retiravam o cérebro. E o que eles faziam com esse cérebro, gente? Eles jogavam fora. Sim, eles jogavam fora. Depois disso, eles pegavam o coração, tratavam esse coração para preservar ele, enfaixavam e devolviam ao corpo. Como assim, Alex? Eles jogavam o cérebro e devolviam o coração pro corpo, gente. Como assim? Para os egípcios, gente, o cérebro não tinha a importância que a gente entende que ele tem hoje. Para eles não tinha nenhuma importância praticamente. O órgão mais importante do corpo para os egípcios era o coração. Para eles, o coração era o órgão responsável aí por guiar todas as emoções e a razão daquele ser humano. Por isso que eles acreditavam que depois que a pessoa morria, ela ia passar por um tribunal chamado Tribunal de Osíris. Nesse tribunal, a pessoa ela pesava o seu coração. Como assim pesar o coração, Alexia? Para eles, se a pessoa praticasse só atos bons durante a vida, o seu coração ia ser muito leve. Porém, se a pessoa praticasse só atos ruins durante a vida, o seu coração ia ser muito pesado. Então, nesse tribunal, depois que a pessoa morria, ela tinha que pesar o seu coração. E esse coração, ele deveria ser mais leve que uma pena. Se fosse mais leve que uma pena, ele poderia seguir aí para a vida além morte. Só que se fosse mais pesado, ele seria devorado então por um deus com cabeça de crocodilo. Vai ter a imagem aqui do Tribunal de Osíris para vocês estarem observando como que funcionava tudo. E se ele fosse então devorado pelo deus, ele não ia ter essa vida pós-morte, ok? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem para mim, como eu falei no início da aula. Não falei muito mais coisas aqui, curiosidades, porque senão o vídeo fica muito longo, tá? Mas assim, o básico que vocês precisam saber é isso. Além disso, gente, eu coloquei no Drive da sala uma lista de exercícios sobre o Egito Antigo. Fiz um resumo sobre o Egito Antigo também para vocês estarem lendo. E eu também coloquei um PDF de um livro para quem não tem um livro em casa, para estar estudando sobre esse assunto também, ok? Eu espero que vocês aproveitem todo esse material e tentem estudar em casa, beleza? Então um grande beijo e até mais!